a gente vai se alegrando com Davi e sua história, porque aqui nós temos portais eternos, no sentido de que a gente começa vendo a pequena história de um homem que se foi no tempo e espaço, que hoje goza dos oráculos eternos, no sentido de estar ali descansando no seio de Abraão, mas agindo. Jesus nos deu uma pequena demonstração disso quando, na transfiguração, ele lá com Pedro, Tiago e João, se deixou ser visto com Elias e Moisés falando da sua partida, mostrando para eles, olha, eu de fato sou Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Sabe o que significa isso? Que eu sou Deus de vivos e não de mortos. Então, isso não quer dizer que é para a gente sair consultando Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés e Elias, etc. Mas significa que a vida eterna é real e Deus fez questão de mostrar isso, Deus em pessoa, aos seus apóstolos. Por isso que eu digo que essas histórias são portais, porque a gente entra por elas e a gente vai numa eternidade de dimensões, a gente faz uma descoberta tanto para fora quanto para dentro. A gente se descobre ao ler essas histórias. Por exemplo, o que nós temos aqui no capítulo 5 de 2 Samuel? Primeiro nós temos todo Israel se juntando para aclamar Davi, rei de todo Israel, porque já fazia 7 anos e 6 meses que Davi estava reinando em Hebrom, ali em Judá, né? E aí ele vai reinar outros 33 anos e meio em Jerusalém, ou seja, em todo Israel. Mas a primeira coisa então que eu quero chamar a sua atenção é quando o capítulo 5 de 2 Samuel começa assim. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo, somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu quem fazias as entradas e saídas militares de Israel. Também o Senhor te disse, todo mundo sabia que Deus queria dar aquele reinado para Davi. Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre todo Israel. Assim também todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, né? E aí vai dizer que ele passa a reinar, e aí ele reinou então 40 anos. 7 anos e 6 meses em Hebrom e 33 anos em todo o Israel, né? E aí a gente pode tirar o que deste pequeno excerto? Primeiro, que nós temos aqui de um lado um rei segundo o coração de Deus sendo aclamado, porque aquilo que Deus projetou para a gente vem às nossas mãos. Na hora certa, a aclamação acontece, igual Jesus falou, se aqueles se calassem, as pedras clamariam, porque chegou o tempo e a hora de Deus realizar o seu projeto sobre o seu povo, né? O seu projeto que, vindo de Deus, é maravilhoso para todo o seu povo. Mas, ao mesmo tempo, e é aqui que está a lição que a gente precisa aprender, que Davi, que foi um homem predestinado para ser um tipo de salvação em Israel, ele teve de lutar pela sua vocação. Porque quando o texto começa dizendo que todo Israel se ajuntou para aclamá-lo rei, isso é resultado também de muitos anos daquele menino que até poucos capítulos atrás, visite aí a minha playlist sobre 1 Samuel, que não são meros comentários bíblicos, são insights devocionais para a sua vida, você vai ver aí, né? E aí é todo um resultado de uma luta, ele se juntou com os amargurados de espírito, se juntou com os endividados, precisando fugir do rei Saul, né? E aí ele foi constituindo o seu exército, que à época era de uns 600 homens, e de repente você tem aqui o povo percebia isso, não aceitava isso, não gostava disso, eles queriam o rei, era o Saul que estava lá, que era o rei que eles desejaram, mas aí quando tudo se vai, Saul morre, Isbosete morre, o comandante do exército Saul morre, aí as pessoas se veem desamparadas e falam assim, mas nós estamos desamparados por quê? O homem segundo o coração de Deus, que a gente sabia pelos cochichos que Deus o tinha ungido o rei sobre nós, está aí. Aí todo mundo se ajunta e vai aclamá-lo, mas o que eu estou te dizendo é isso. A vocação do Senhor em nossas vidas, ela sempre vai ter esses dois pilares. O da aclamação, porque é aquilo que Deus faz, aquilo é reverberado, aquilo é confirmado pelo grande público, ou pelo público para o qual tem de ser confirmado. Mas essa aclamação também é resultado de uma luta, porque Deus não nos fez robô.
A gente não é médio para Deus chegar assim, ó, eu vou começar a te usar. Não, Deus está interessado em te fazer pessoa, que construa a sua vida, que o consulte, que aprenda com Davi a consultar o Senhor, a caminhar no Senhor, a contar com Ele nas coisas mais ínfimas, para ser aquilo que Deus te chamou para ser. Então é isso, de um lado você tem a vocação do Senhor, e de outro lado, você precisa construir isso dentro de você. Como é que a gente constrói? Como vai dizer lá em Hebreus, pelo exercício dos dons a gente vai sendo aperfeiçoados, né? Hebreus capítulo 6. E foi isso que Davi fez, ele foi exercitando. Olha, Deus o chamou, e o chamado incluía a rejeição de Saul, não precisava ser assim, né? Porque o que tinha de filisteu ali para ser derrotado não precisava da inveja de Saul, de maneira que Saul não foi um instrumento de Deus sendo invejoso em relação a Davi, pelo contrário, Deus cuidou da vocação de Davi, a revelia da inveja de Saul, porque ambos poderiam ter outras batalhas, etc. Né? Só que era exigir demais que Saul assumisse que Deus tinha falado com Davi. Né? Então, toda a vocação vai ser confirmada, de um lado, no sobrenatural de Deus fazendo o povo aclamar, sendo que essa aclamação é resultado também de uma busca, de muito trabalho, dedicação, esmero, né? Constante capacitação, que é o que a gente vai ver aqui. Ó. Aí Davi é aclamado rei, aquele grande evento em todo Israel, e aí lá vai Davi continuar a missão para a qual ele nasceu, porque todo líder de Israel tinha essa missão de cumprir algo espiritual que vinha acontecendo na terra. Existem questões espirituais, as pessoas não gostam disso, mas está ali. Aquele território dos cananeus, do qual no livro de Josué, depois visite a playlist que está aí no meu canal, aqui, ó, todo esse território aqui de Israel, que pertenciam a Abraão, Isaac e Jacó, ele foi sendo invadido por um misto de gente, que a gente vai chamar genericamente de cananeus, mas eram os cananeus, os amalequitas, que eram povos do Oriente, que se misturaram lá com os descendentes de Esaú, e eles eram homens de muitos camelos e muitas violências, e os filisteus, que eram povos descendentes de Misraim. Misraim foi o homem de onde veio o Egito. Mas esse Misraim teve um filho que deu origem aos filisteus, que também se constituíram ali naquele território dos cananeus. Então, o que a gente vai chamar de cananeu aqui genericamente eram povos que se apossaram daquilo que era de Abraão, Isaac e Jacó, né? Se você for ler a história desses patriarcas, aquele território era deles. Por outro lado, estes povos tinham uma origem espiritual, uma origem maligna, que Noé detectou lá no seu filho Cã, onde ele foi vendo que aquilo ia se cumprir no filho mais novo de Ram, ou de Cã, o Canaã. Ele vai dizer, gente, o Senhor nos livrou do dilúvio, mas alguém trouxe a espiritualidade nefasta do dilúvio para cá. E eu vejo, sobretudo no meu neto Canaã, essa coisa acontecendo. E aí, quando Noé foi tomado no meio da sua ressaca acerca do futuro dos povos cananeus, que eram constituídos de cananeus, filisteus, amalequitas. Né? Aí você tem a origem espiritual desses povos, com o fato de Davi ser um homem do seu tempo, porque Deus nos fez seres humanos, Ele que nos chamou para sermos salvos, lembra do que eu acabei de falar da vocação? Ele também nos chamou para construirmos essa salvação. Se de um lado a salvação nos é uma garantia, de outro lado, certos aspectos dessa salvação, a gente deveria se deixar construir pelo Espírito que nos habita. Esses aspectos têm a ver com a gente assumir o lugar da mulher ao nosso lado e não abaixo de nós, coisa que o próprio apóstolo Paulo teve dificuldade de entender. Quando nós assumimos o fato de que a gente tem de amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, coisa que este povo aqui tinha dificuldade de entender. Quando assumimos o fato de que escravidão nem se deveria nomear entre nós, coisa que até Filemon teve dificuldade de entender. Então, não adianta a gente ser escriturístico, nós temos de ser espíritos vivificantes junto com a palavra eterna de Deus, onde a gente não vai usar a escritura para manter as nossas mediocridades.
E isso eu estou falando acerca de nós, no século 21, bebendo desta fonte que tem Davi, que tem Moisés, que tem Paulo, que tem os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Agora nós temos o Espírito Santo que quer nos trazer informações específicas para os nossos tempos específicas, né? Mas, isto posto, compreendemos um pouco Davi nos seus tempos ali entre 1000 ou 900 a.C., né? É aquela geração. Ele tinha uma missão espiritual a fazer. Qual era a missão? Era fazer aquilo que Israel dos tempos de Josué, para até chegar nele, não conseguia fazer, que era encaminhar filisteus à salvação. Eu não vou entrar de novo neste assunto, porque ele está abundantemente trabalhado nos livros de Josué e de Juízes, e tenho deixado aí nos meus vídeos, como estou deixando agora, na descrição deste vídeo, vários vídeos onde eu falo sobre os porquês de uma mortandade imposta aos filisteus, aos amalequitas e aos jesuritas, aquele misto de gente, aos cananeus em geral, que estavam ocupando aquele território que pertencia a Abraão, Isaac e Jacó, e Deus estava devolvendo ao seu povo. E Deus fez essa devolução fazendo também uma grande obra de salvação que é incompreensível à nossa moral, mas é totalmente compreensível quando a gente começa a entender as lógicas daqueles homens e mulheres agirem naqueles tempos. Compreender essas lógicas, condescender com essas alienações, não significa concordar com elas, mas antes, filisteus, cananeus salvos, do que eles sendo vitoriosos e nisto perdidos. Essa é a verdade. Esse era o tempo disso se cumprir, foi assim que Davi fez. E como Davi fez? O texto vai dizer, a partir do versículo 6, como Davi uma vez rei, ele vai conquistar Jebus, ou vai conquistar a fortaleza de Sião, Jerusalém, né? Ele vai chamar de Jerusalém depois. Mas Jebus, se você for lá em Gênesis, no capítulo 10, que vão falar dos descendentes de Sem, Ham e Jafé, os filhos de Noé, nós vamos ver que Jebus pertencia aos jebuseus, que eram povos cananeus, descendentes de Canaã, que não tem nada a ver com África, né? Canaã não tem nada a ver com África, por simples fator, a África está lá embaixo, ó, quando você vai aqui no Oriente Médio, a África está lá embaixo, Canaã está aqui no Oriente Médio, né, ao sul da Ásia, digamos assim, está ali, Canaã. Não tem nada a ver com África, para você ficar falando que era maldição contra os negros, tem nada a ver isso. E aí, jebuseus eram povos cananeus que habitavam nas regiões onde hoje é Jerusalém. Jerusalém, por sua vez, era uma cidade que estava ali na fronteira entre Judá e Benjamim. Né? Benjamim, a tribo do falecido rei Saul, e Judá, a tribo do atual rei Davi, de acordo com o que estamos estudando aqui. E aí Davi vai precisar conquistar a fortaleza de Hebron. E aí os jebuseus vão falar assim, olha, nem adianta você passar aqui, a gente até fazia acordos com o Saul, mas olha, os cegos, vai dizer o versículo 8, os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz, Davi não entrará neste lugar. Aí o Davi fala assim, os cegos e os coxos me repelirão. Mas olha só, presta atenção para a gente não cair nesse identitarismo atual de um esquerdismo lacrador. As políticas de esquerda são maravilhosas, mas a gente tem de entender que a cada geração, a sua geração. Assim como alguém que gosta do socialismo e do comunismo gostaria que os anticomunistas entendessem que ninguém quer aquele comunismo da China, ninguém quer aquele comunismo da antiga União Soviética, ninguém quer o comunismo de Cuba, ninguém quer o comunismo da Venezuela, digamos assim, a gente quer um comunismo, na verdade, de comunidade, de distribuição justa de renda. Porque o princípio comunista, conforme exposto por Karl Marx e aperfeiçoado nas ideias daquele italiano, daquele que ficou preso lá na Itália, né? O Gramsci, Antônio Gramsci, esse comunismo é bem-vindo porque ele tem a ver com um comunismo que é humanista, humanitário, né? Então, a gente também, os socialistas atuais, deveriam compreender isso, que Davi está sendo um homem do tempo dele e que ele precisava encaminhar para o céu naquela linguagem trágica, naquela linguagem horrenda que você vai entender se você assistir aos vídeos que tem deixado aí, que além deles serem jebuseus e eram coxos e cegos, eles eram valentes, né? Verdade
essa questão toda aí dos cegos, falando, os cegos e os coxos não vão permitir você entrar. Tinha uma truculência linguística aí. Na verdade, eles estavam chamando Davi de covarde. Você é tão inválido, você e seus exércitos chinfrins, que cegos e coxos vão te derrotar. Era como se fosse o Eduardo Bolsonaro zombando do Supremo Tribunal Federal, dizendo assim que ele fecharia aquilo ali com um soldado e um cabo, né? Ou 2 soldados e um cabo. Quer dizer, banalizando um poder. E aí o povo estava assim, Davi, pode vir em Jebus, você não vai entrar não, que a gente te derrota com cego e com coxo. Aí o Davi falou assim, é cego e coxo, então nós vamos invadir aí para pegar os cegos e coxos. Né? Por isso que ficou algo proverbial. Então não era que as pessoas eram cegas e coxas literalmente. Eram, na verdade, homens tentando bancar os valentões, banalizando a Davi e os seus exércitos, mas isso não adiantava de nada, porque eles estavam predestinados, mesmo tendo entre eles cegos e coxos, eles estavam predestinados a irem para o céu por meio da morte, que era a única linguagem que os jebuseus, os cananeus no caso, entendiam. Né? E é isso, Davi não tinha saída, ele tinha que enfrentar aqueles povos. Porque eles só entenderiam a linguagem saindo desta para melhor. Eles eram valentes em defender quem é que quer morrer, não é verdade? E aí Davi fala assim, olha, a nossa missão, infelizmente, é conquistar este território destes cananeus. E aí ele vai lá e invade, porque eles precisavam deixar de existir, por mais que o meu senso cultural e o seu senso cultural nem suporte entender isso. O que a gente precisa não é julgar a Deus, é julgar a nossa percepção que não consegue ir nas entranhas mais íntimas do amor de Deus. Porque aqui estava sendo operada uma grande obra de salvação em linguagem trágica e macabra. Mas independentemente da linguagem, a operação é de salvação, conforme os vídeos que eu insisto em pedir a você para assistir, que são muito legais. Acho que você nunca pensou nas coisas que eu digo nos vídeos que estão aí na descrição. Né? Então o primeiro movimento é esse. Eles entram lá pelos canos que abasteciam Jebus, e os jebuseus são derrotados, né, por assim dizer, mortos, porque Deus dizia lá em Deuteronômio, se você fizer aliança com esses povos, vocês vão se contaminar com eles, porque não tenham pena deles, eles são mais do que aquilo que vocês veem, eles são entidades ambulantes. Naquele momento, aquelas pessoas suportavam esta linguagem, e isso não tem nada a ver com a gente fabricar inimigos hoje. Até porque Israel não estava fabricando inimigo. Então, primeira operação é tirar os jebuseus dali, encaminhá-los para a salvação eterna, e aí, no melhor sentido da palavra, eles ficaram a Deus dará, e tudo que Deus nos dá e deu a eles é graça sobre graça, conforme Deus em pessoa nos disse. Menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para as cidades crentelhas de Israel. Menos rigor haverá para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para a cidade de Jerusalém, de Israel, né? Jerusalém é uma cidade por onde Jesus passou. Foi Deus em pessoa que disse isso, comprovando para mim e para você que no que Davi fez estava havendo uma escandalosa, escabrosa, horrenda, porém, linguagem de salvação. E essa linguagem de salvação vai se repetir ao final do capítulo 5, dos versículos 17 até o 25, quando lá no Vale dos Refaíns, os filisteus, né, outros povos espiritualmente cananeus, se reúnem contra Davi. Não, Davi, o cara que nos derrotou, agora é rei sobre Israel, mas nós somos os homens das armas, nós somos os homens das tecnologias. Teve um tal de Sansão aí que sem nada nos combatia, mas Davi, foram lá, se juntaram em miríades contra o povo de Deus. E aí Davi teve que fazer aquilo que ele foi vocacionado a fazer. E aí Davi faz isso conforme a força do Senhor, porque vai dizer que ele consulta ao Senhor. Aí na primeira vez, Deus fala com ele, entregarei certamente os filisteus nas suas mãos. Mas eles não desanimam, o filisteu tinha que morrer, então eles tinham que ir à guerra. E aí eles se ajuntam de novo, e Davi consulta ao Senhor, e Deus fala para ele assim, você não vai subir contra os filisteus desta vez. Pelo contrário, vá por trás deles e ataca-os de fronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás.
É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Aqui é uma outra prova espiritual de que essas guerras não eram inventadas, não eram israelitas querendo tomar o poder. Era uma obra necessária de salvação, porque Deus mandava suas hostes, seja com barulhos de folha de amoreira, com ventos, com terremotos, com sinais sobrenaturais. Aí está dizendo, eu estou indo diante de você, Davi. Você vai por trás, encontra eles pela frente, quando você ouvir o barulho das amoreiras, vá em paz, porque sou eu, o Senhor, que estou recolhendo filisteus para mim. Né? Ai, que diz que depois da morte segue seu juízo. Ué, o juízo de Deus é todo imantado pelo seu amor. Deus sabe entender, filisteu, que foi feito em meio a muitas operações diabólicas espirituais que só entenderiam a linguagem da salvação por meio da morte. E aqui eu estou te falando de verdades espirituais e não de livrinhos de guerrinhas. Tanto é que a característica dessa guerra de Davi contra os filisteus é sobretudo espiritual. E Deus dizendo para Davi, você me consultou, cara, eu te ungi rei sobre Israel, você me consultou, eu vou guerrear por você. Então toda aquela vitória que o texto bíblico vai dizer que Davi teve, foi Deus que foi lá e já fez Filisteu morrer antes da hora. O resto era só treinamento para a guerra que aqueles povos precisavam ter, diferentemente do Brasil, que ninguém quer guerra com o Brasil, né? A princípio não querem, só um presidente aloprado que acha que quer. Nós temos aqui então pelo menos duas lições. A primeira é que quando o Senhor nos vocaciona, Ele vai tratar de fazer as coisas acontecerem, mas essas coisas que vão acontecer por aclamação também têm de ser construídas dentro de nós, porque Deus não é estuprador de almas, Deus não é ditador. Ele nos chama, Ele nos ajuda a ler a realidade, Ele nos ajuda a exercitar os nossos dons, Ele só quer ser buscado por meio da nossa oração e do nosso trabalho. Foi isso que Davi fez. Vivia consultando o Senhor, mas ele tinha de montar os seus exércitos no nome do Senhor que o vocacionou. Segunda lição, estas guerras macabrosas que vinham daqueles povos. Olha só, os caras não eram fáceis não, os frutos certamente também dos seus costumes, né? E aí Davi fala, vamos ter que enfrentar essas pessoas, porque esse lugar é nosso. E naquele contexto, Davi tinha autorização do alto para matar aquelas pessoas, por mais macabro que isso possa nos parecer. Né? E que isso é um evento único na história. Já construído lá, quando um dos filhos de Noé o viu dormindo com os bagos de fora, pelado, e zombou do pai, e aquilo foi lido como uma leitura espiritual grave. Porque é isso. Certas coisas que a gente fala, certos comportamentos que a gente tem, eles têm uma gravidade na existência, na espiritualidade, que por causa disso, disse o apóstolo Paulo, quando a gente com determinadas palavras, obras más insistentes, a gente acaba não discernindo o corpo de Cristo, Paulo vai dizer, com esse mesmo princípio espiritual, por causa disto, há entre vocês muita gente fraca que não prospera, muita gente doente, e não poucos que dormem, ou seja, muitos que dormem, que morreram antes da hora. Porque Deus teve de livrar essas pessoas do dia mau, como Ele teve de livrar esses cegos e coxos de Jebus do dia mau que eles eram o dia mau em pessoa. Então, a operação é escandalosa, mas ela foi feita no tempo e espaço de uma sociedade que conseguia entender essa linguagem. Hoje não temos isso, pelo menos não no sentido amplo mais. Né? Tem crente aí que fica caçando inimigo para matar. Não tem nada a ver mais isso. Mas aqui está totalmente cabível e essa é a segunda lição do capítulo 5. A terceira lição, e ela é bem curtinha, é que ali nos versículos 11 e 12, o rei de Tiro, por assim dizer, um cananeu, mas que tinha outras origens espirituais, ele faz amizade tanto com Davi quanto ele vai fazer com Salomão depois, e aí ele faz uma aliança com Davi, né? Manda lá pedreiros, carpinteiros, que edificaram uma casa luxuosa ao rei Davi. E é claro, vai dizer que Davi casou-se com muitas mulheres, conforme eu já tenho dito em vídeos anteriores, né? Porque casar-se com mulheres naquele período eram alianças políticas, eram garantias. Ou seja, Davi foi um homem do seu tempo. Ninguém aqui está pregando poligamia, ninguém aqui está pregando violência aos inimigos, ninguém aqui está pregando ignorâncias vil. Nós estamos apenas compreendendo
o estilo de agir daquelas pessoas e compreendendo como Deus é maravilhosamente condescendente com as nossas limitações e que como esses homens, mesmo limitados, eles tinham uma devoção a Deus que cá para nós, eu e você precisamos ter, não é verdade? Então, apropriemos-nos de Davi dessa devoção que ele tinha a Deus, desse consultar ao Senhor, de maneira que o Senhor fala assim, eu vou te dar vitória contra os filisteus, porque eles não só precisam morrer, como eles estão determinados a morrer. São loucos, invadindo, não os exércitos de Israel, mas invadindo o rei eterno de Israel. Então essa guerra é minha, Davi. Vai lá que eu vou contigo. E Deus pode fazer isso com você no nível micro. Negócios que você precisa resolver, dinheiro que você precisa ganhar, enfermidades impossíveis das quais você precisa ser curado ou curada. Ele quer te dar libertação, como ele deu a Davi. Né? Agora, Deus não é curandeiro, Deus detesta fazer show, Deus não é milagreiro. Ele é o Deus que quer atender a sua necessidade específica. Porque a gente quer fazer de Deus um grande espetáculo. Vou provar para essas pessoas que o Senhor é comigo. Não, o Senhor é com você, mas Ele não quer fazer disso um espetáculo. Ele quer a alegria da sua confiança nele. O resto é pegar o Antigo Testamento para fazer igual algumas igrejas do Brasil fazem, né? É pegar o Velho Testamento para ganhar dinheiro em cima dessa palhaçada. Vamos, os exércitos de Davi! Traga o cajado de Davi! Olha só quantas outras lições a gente pode tirar do que essas palhaçadas, do que essas ensandecências feitas nas igrejas. Não é? Muito mais bonito isso aqui. Depender do Senhor, ainda que a realidade seja macabra. Né? Fique com isso. Que o Senhor te abençoe. Visite este canal. Dê uma olhada aí na playlist do livro de 1º e 2º Samuel. E se você quiser falar comigo, acesse as minhas redes aí, ó. Tem aí Facebook, Instagram e Twitter. Você pode falar comigo e a gente vai crescendo todos os dias aqui na graça do nosso Deus. Amém?